Galera, mais uma vez estamos aqui, né, para nossa aula desse momento, tá bom? Nós falamos um pouco, né, na última aula sobre as ferramentas usadas na manutenção, né, como armazenar essas ferramentas, dicas, né, de utilização dessas ferramentas, boas dicas, né, boas práticas de uso dessas ferramentas, tá bom? Vamos continuar com a ideia. Realmente a gente vai falar um pouquinho sobre ferramenta nesse assunto, mas o foco principal dessa parte, desse tópico, né, do nosso material é tecnologia de aperto, algo muito importante para manutenção, tá bom? Então a gente vai dar prosseguimento, né? Mais uma vez eu falo, assista às aulas, acompanhe as aulas, né? Tire suas dúvidas, é de extrema importância, né, para o segmento do aprendizado de vocês nessa disciplina, tá bom? Então, tecnologia de aperto, né? Isso é algo muito importante da manutenção, tá? Principalmente mecânica. E mais em todos os tipos de manutenção, esse tipo de situação ele se encaixa bem, né? Esses cuidados, essas boas práticas, podemos dizer assim, né? Ela influencia diretamente em bons resultados da manutenção, tá bom? A maior parte dos trabalhos de manutenção mecânica envolve montagem e desmontagem de peças e conjuntos. Muitos são os problemas relacionados ao aperto ou desaperto de uniões roscadas. O trabalho realizado por porca muscular não possui controle de intensidade. No entanto, as partes mecânicas envolvidas na construção de uma máquina, equipamentos ou instalação são projetadas com valores definidos em cálculos precisos e que devem ser respeitados em todas as etapas de fabricação e manutenção, tá? Na falta de informações e de ferramentas adequadas, o aperto e desaperto de uniões roscadas segue de forma folclórica, né? O mais forte da equipe é o conferente do aperto. O aperto está bom quando a veia do pescoço ou do braço se sobressalta, ou o operador fica vermelho, né? Atitudes, né? Combater na chave com marreta, usar extensões, pisar sobre a chave, etc. No fim sempre fica um sentimento de culpa por não ter apertado convenientemente e fica o medo, né? Na montagem de alguns tipos de conexões hidráulicas, o excesso de aperto gera vazamento e muitos resistem em aceitar o fato, visto que estão lidando com fluido sob alta pressão, né? Será que o fabricante de automóvel reconhece que a troca de um pneu deve ser tarefa de borracheiro em uma força desproporcional e que erra e fornece uma chave de roda tão pequena? E não basta apenas analisar a intensidade do aperto de um único ponto da roda do veículo. Possui vários parafusos ou porcas e devem ser apertados a mesma intensidade em etapas de formas crescentes e consequências definidas. Galera, a ideia é realmente a gente entender as boas práticas, né, do aperto e desaperto, né, podemos dizer assim, das conexões, tá bom? A parte final desse conteúdo ele fala sobre a questão, por exemplo, de uma roda, né? Aqueles que às vezes não têm experiência na indústria, mas tem vivência, né? A roda de um carro, a roda de uma moto, por exemplo, vocês conseguem visualizar isso muito bem, né? Muitas vezes você tem que fazer uma manutenção emergencial e você vai no borracheiro que às vezes não tem um grau de instrução, né? No sentido realmente, e muitas vezes até ferramenta devido a limitações, né? Várias outras coisas que a gente não vai citar aqui, né? Que muitas vezes gera aperto excessivo na roda, né? E o cara realmente, quando tiver um problema na estrada, por exemplo, que ele não tiver outro recurso para ele retirar essa roda, é muito problemático. E tem o outro fator ainda, às vezes não aperta de forma adequada, né? E a roda pode sacar em movimento e pode gerar, né, um acidente gravíssimo, na verdade, entendeu? Só para a gente realmente dar uma ênfase à importância do aperto, né, com manutenção, tá bom? Então, para a gente falar sobre tecnologia de aperto, vamos falar união por parafusos e porcas, tá? A união de peças por parafusos ou porcas é o tipo mais utilizado pelos projetos de máquinas
quem considera as vantagens da fácil montagem e desmontagem em seu baixo custo, tá? Entretanto, esta forma de fixar, centralizar o esforço predominante sobre os parafusos, quando a rosca fixa uma parte ou um conjunto parafusos e porca, em caso de furos passantes para partes a partes unidas, os parafusos trabalham sob pressão, denominada pretensão, que é previsível. Nesta condição, o parafuso sofre deformação inicial, no qual é mantida a modificação em caso de sobretensão ocasionada por fatores externos, previsíveis, por exemplo, temperatura pode levar ao rompimento. Outro esforço age sobre os parafusos, como torção trocada pelo atrito, rosqueamento e o cisalhamento. Em alguns casos, originados por movimentos relativos entre as partes fixas, como nos demonstra, né, nessa figura. Então nós temos aqui um desenho de duas partes, né, que elas estão conectadas, né, por um parafuso com porca. Então a carga de tensão ela acaba gerando a força nesse sentido, a carga de tensão nesse sentido nas duas extremidades do parafuso, né, e a carga de cisalhamento, né, ela gera nesse sentido. Cisalhamento nada mais é do que o corte, né, é o rompimento, né, é cinzalhar que a gente chama desse parafuso, né, e essa força de cisalhamento ela age de forma concêntrica, né, nesse sentido e nesse sentido, né, que ela gera uma força contrária, né, que pode gerar uma carga suficiente para cinzalhar esse parafuso. Lembrando que muitas vezes na manutenção, a gente vai ver um pouquinho à frente mais específico, né, o parafuso ele é como se fosse um fusível, tá, senhores? A gente tem que entender que o parafuso como se fosse um fusível, ele é projetado, né, um bom projeto. O parafuso ele se rompe, né, e por exemplo essa peça não se romperia, por exemplo, se acaso acontecer algum agravante nesse processo. Por que isso? Porque um parafuso é muito mais barato, né? Por exemplo, você vai aí, parafuso é barato, né? Por exemplo, se uma peça dessa daqui se romper, né, vamos imaginar que está fixando uma peça, por exemplo, a peça é cara, né? Então muitas vezes está acontecendo algo, né? Está gerando realmente cinzalhamento de vários parafusos. A gente vê muito na indústria isso de forma equivocada. É claro que tem os erros de projeto, né? Isso acontece também. E o cara vai lá, eu tenho um parafuso de uma bitola, ele aumenta essa bitola. Aí então o que acontece? No parafuso não quebra mais, porque eu aumentei a bitola, mas aí o que acontece? A força começa a gerar em outros locais, né? Gerando a quebra de peças, de partes da máquina, né? Estrutura da máquina. Aí que nós temos outro problema, outros agravantes, pensando dessa forma. Então o parafuso também ele tem essa função, tá bom? Outra coisa importante, né? Aqui falar um pouquinho do que eu falei, né? Que em geral os parafusos sacrificados em carga de sobrecarga devido à facilidade de substituição e pelo seu baixo custo, né? Caso contrário, outras partes seriam danificadas, né? E geralmente as outras partes o custo é bem maior, tá? É tarefa dos projetistas estabelecer a força da união de parte do equipamento. É a única referência e por meio do aperto dos parafusos, né? Os parafusos porcos são fabricados de classe de resistência a norma DIN 931, sendo gravado na cabeça do parafuso. Exemplo, na figura, essa figura aqui 2.33, muito erroneamente acham que essas informações estão diretamente relacionadas à sua medida ou até mesmo ao torque a ser aplicado, tá? Então aqui a gente vai aprender aqui uma informação de extrema importância para os senhores, tá bom? Então, ó, nós temos aqui o parafuso bufo, né? E a identificação dele ele é o 8.8, né? E a gente vai entender o que significa isso tudo. Considerando a figura 2.34, né? Se o parafuso com classe de resistência, na verdade é 2.33, há um erro aqui na postilha, tá? Se um parafuso com classe de resistência 8.8, o primeiro 8 representa 800 Newton por milímetro quadrado, mínimo de resistência de tração, tá? Então isso aqui representa uma resistência, né, a tração, tá?
o mínimo de resistência à tração. Então, um parafuso de 8.8, né, o mínimo de resistência à tração é de 800 Newton por milímetro quadrado, tá? O segundo 8 quer dizer 80% da tração, né? Ou seja, que é igual ao limite de escoamento, né? 640 milímetros Newton por milímetro quadrado, né? Então a gente entende que 80% de 800, né, dá 640 milímetros por Newton quadrado, tá? Aí nós temos outro exemplo, né, que a gente encontra também. Esses aqui são os parafusos mais usuais, né, os mais comuns. Tá nessa classe aqui, que pelo menos o que eu conheço no mercado, né, tá nessa classe de 8.8. Em outro exemplo, a classe de resistência 12.9, né, o número 12 representa 1220 Newton por milímetro quadrado, mínimo de resistência à tração, tá? E o número 9 quer dizer, né, 90% da tração, limite de escoamento, tá? 90% da tração que é o limite de escoamento. Então, 90% de 1220 é 1098 Newton por milímetro quadrado, tá? Então, esses números, né, na cabeça do parafuso, muitas vezes fica na cabeça, né? A maioria dos casos que eu conheço praticamente é na cabeça, tá? Esses números na cabeça do parafuso, eles significam muito, né? Então, o projetista, quando ele vai colocar, sei lá, se ele coloca, ele necessita de uma resistência, né? De uma resistência em um local, por exemplo, em uma união de duas peças, de 80 Newton por milímetro quadrado, então ele só coloca um parafuso desse, né, de 8.8. Aí muitas vezes ele necessita de mais, né, de, sei lá, de 1.600 Newton por milímetro quadrado. Aí ele colocaria dois parafusos desses, né? Então tudo é cálculo, né, dimensionado pelo fabricante, o parafuso, e o cara realmente calcula a resistência necessária, e o cara vai dimensiona, né, a quantidade de parafusos, né, e também o seu diâmetro, né, para aquele uso. Um outro exemplo de classe de resistência é o 12.9, né, que a gente já falou um pouquinho, que é a mesma ideia, né? Quanto menor for a classe de resistência do parafuso, maior será a sua ductibilidade, né? E aqui a gente entende o que é ductibilidade, tá? Ductibilidade, erroneamente a gente acha que muitas vezes, né, a gente acha que é dureza, né? Quanto mais duro ele é, mas não, ductibilidade é capacidade de deformação do material até sua ruptura, sendo que quanto mais dúctil for o parafuso, maior será a sua capacidade de alongamento sem se romper. Porém, menor será a sua capacidade de gerar força. Em outras palavras, suporta menos torque, né? Então, ductibilidade é a capacidade do parafuso se deformar, tá? Se deformar sem se romper, né? Então, o que acontece? A gente sabe no aço carbono, né? Quanto mais duro, né, menos dúctil, tá? Quanto mais duro o parafuso, tá, menos dúctil. Essa é uma realidade. Então, se eu tenho um parafuso muito duro, né, ele tem pouca ductibilidade. Então, quando ele se deforma, praticamente já há o cisalhamento, ele já se rompe, tá? Além da classe 8.8, que é a mais comum, existem outras, a 4.6, 5.6, 6.9, 10.9 e 12.9, tá bom? Então, só para a gente deixar claro, essas informações são extremamente importantes para a gente entender, né, e se alocar dentro da manutenção, para ter cuidado com o uso dos parafusos, tá? Sempre é bom respeitar os projetos, muitas vezes a mudança é bom consultar o fabricante, né, que vai ajudar bastante nesse conceito, tá bom? Então a gente vai entender agora um pouquinho o que é torque, tá? Diversos modos de aperto são hoje comumente utilizados na montagem de uniões roscadas em diversas ocasiões. Depende de uma relação de custo-benefício, conforme precisão desejada, grau de controle necessário a fim de garantir o alcance de um nível requerido de uma força de união, né, a ser gerada por um dado conjunto. Os métodos mais comuns são aperto por torque e ângulo, tá? Torque é a medida de quantidade de força atuando sobre um objeto para fazer com que o mesmo gire. E de uma forma bem simplificada, torque é o
resultante de uma força aplicada em um determinado braço de alavanca, conforme a figura 2.34, né? Sua fórmula é torque é igual a força vezes, né, o L, que é o comprimento da alavanca, tá? Então torque é igual a força vezes L. Então quanto maior for a minha alavanca, né, maior o meu torque. Quanto maior for a minha força, maior o meu torque, tá? Porque aí nós temos aquele conceito de Arquimedes, né, que ele fala o seguinte: me dê eu até falei na última aula, me dê um ponto de apoio em uma alavanca, né, e eu moverei o mundo, tá? Por quê? Ele entende que a alavanca é o aumento, né, desse comprimento, né, Quanto maior for esse comprimento, né, menor é a força que eu necessito aplicar na ponta, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui uma chave que está apertando um parafuso, tá? Então, quanto maior for essa chave, né, quanto maior, por exemplo, a força que eu necessito para apertar esse parafuso, se eu estiver segurando bem aqui nessa pontinha, é uma, né? Se eu estiver segurando bem aqui, é outra, é extremamente diferente. Então, quanto maior essa distância, né, menor é a força que eu necessito aplicar aqui para girar, né, esse parafuso. Por exemplo, unidade de torque mais usadas, tá? Newton metro, tá? KGF metro, né? Libra pé, tá? E libra polegada, tá bom? Então aqui são as unidades de medida usadas, tá? Para medir torque, tá? O torque, quando excessivo, pode espanar os fios de rosca de um parafuso, quebrar o parafuso, empenar o conjunto, né, fixado por os parafusos, impedindo que o seu funcionamento normal, né, esmagar a junta ou graxeta, provocando assim vazamentos de gases e líquidos, né, trincar o parafuso, fazendo ou falhar mais tarde, quando em risco de vida humana e patrimônio, tá? O torque, quando insuficiente, pode soltar o parafuso devido às vibrações de máquina ou de equipamento, né? Alterar a vedação de junta, que provoca vazamento de gases, líquidos e componentes de máquina, né? Compromete o desempenho da máquina ou equipamento em função da falha de alinhamento e suporte dos seus componentes entre si, causa acidentes ou dano no patrimônio. Então aqui, né, nos dá a ideia que o controle desse torque, né, é de extrema importância para o bom funcionamento de um equipamento, né? Então não é em vão, né, quando você tem que realmente trabalhar com torque preciso e realmente você tem o controle, né, daquilo que você necessita, né, para aquela parte, para aquele parafuso, porque senão você pode gerar vários problemas, né, e até causar acidente e danos no patrimônio. Então aqui, né, podemos até ser responsabilizados, a gente com manutenção, criminalmente. Por exemplo, se eu der a manutenção em um por exemplo, tá? Vamos imaginar que nós somos mecânico de veículo aqui, né? E a gente faz a manutenção em um veículo, né? Tiramos a roda, sei lá, para alinhar. Vamos imaginar que nós somos alinhadores, trabalhamos com manutenção, a gente tira a roda do veículo e eu, por exemplo, não aperto direito essa roda, né? E quando o cliente for transitar, né, essa roda sai que causa um acidente. Esse acidente podendo ser fatal, né? E ser comprovado realmente que você foi negligente, você pode responder criminalmente tranquilo, tá? Saibam disso, tá? Então é responsabilidade, né? Então as pessoas têm que ter cuidado relacionado a isso. Lembre-se, o torque para uniões com parafusos e porcas é estabelecido para elementos novos. É importante lembrar que parafusos e porcas são elementos descartáveis, portanto deve ser substituído na intervenção da manutenção, tá? Isso aqui é um ponto meio polêmico que a gente realmente tem que pensar, nem aquilo que você tira, né? Você tem que realmente trocar, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Embora possa ser que alguns fabricantes possam até recomendar a troca toda vez que tirar, mas existem alguns parafusos específicos, né? Quando a gente vai falar assim para equipamento de segurança, por exemplo, que a gente tem que estabelecer a troca constantemente e periodicamente, tá bom? Aperto por torque, tá? O aperto por torque é a aplicação de pré-carga sobre o fixador de giro da porca ou parafuso, tá?
sobre o mesmo, como ilustra a figura 2.5. Então, movimento, ó, giratório. Então, aplica uma força, né? E tensão pré-fixador de carga. Movimento giratório, tensão pré-fixador é nesse sentido, né? Pontos de atrito, como demonstra na figura 2.3, deve ser sempre lubrificado quando se utiliza métodos de aperto por torque. Então, é ideal sempre lubrificar as roscas, né? E os locais que você vai rosquear, para melhorar, né? Esse movimento, né? Sempre importante. E também outra coisa que a lubrificação evita a oxidação, né? E quando oxida, eu travo esse parafuso e na hora de retirada dificulta bastante, pode gerar muito problema na identificação de própria peça e do próprio parafuso. A lubrificação reduz o atrito durante o aperto e diminui as falhas do parafuso durante a instalação, aumentando a vida útil de trabalho do parafuso. A variação de coeficiente de atrito afeta a quantidade de pré-carga obtida, né, em um torque específico. Maior atrito resulta em conversão menor de torque na pré-carga, né? Figura 2.37 mostra a perda por atrito e a união dos parafusos da porca. Perda por atrito, né? 10% convertida em pré-carga. Então, se eu diminuo esse atrito através da lubrificação, né, eu necessito de menos força para mim realmente fazer, né, rosqueamento, né, do parafuso, por exemplo. Tá? Aperto por torque em ângulo, tá? O aperto por torque considera valores atingidos numa escala de força que pode ser comprometida por fatores como condições de atrito e tolerância dimensionais, por pontos de oxidação, temperatura ambiente, entre outros, né? O aperto por ângulo baseia-se no giro do parafuso, tá? Que, independente das condições que estão sujeitas, os elementos de fixação dos parafusos de porca recebe aperto por torque até um determinado valor, e a partir desse ponto deve ser girado em graus definidos, né, conforme mostra a figura aqui. Então, ó, a gente entendeu um pouquinho. Então, esse tipo de aperto, o cara aperta, né, aqui como, ó, baseia-se o giro do parafuso, né, que, independente das condições, estão sujeitos a elementos de fixação, né. Os parafusos por torque recebem um aperto por torque até um determinado valor, e a partir desse ponto ele deve ser girado em graus definidos. Então você aperta e depois gira-se, né, esse parafuso com um grau, né, definido para travamento real dele, tá bom? Então nós temos aqui a aplicação de lubrificantes. A aplicação de lubrificantes em uniões roscas visa principalmente evitar coeficiente de atrito das variáveis que originam tensões não constantes dos parafusos e porcas, né? Stick slip, rachadura por invasão e corrosão, corrosão por contato e as descamações, né? E o gripamento, tá? Então a falta de lubrificação gera todos esses problemas aqui, tá? Né? E nós temos aqui, ó, procedimento para aplicação de torque, tá? Procedimentos. Então, vamos imaginar que nós temos aqui, ó, bases, né, com aqui nos dá 12 parafusos, né? 12 parafusos. A gente tem sempre que fazer a sequência, tá? Ó, ao aplicar o torque comum, aperta-se somente um parafuso cada vez. Por isso, resulta-se um ponto de carga e dispersação de carga. Para evitar isso, o torque deve ser aplicado em estágio segundo o modelo pré-determinado nessa figura, né? Nos mostra o exemplo de componentes mecânicos fixado por parafusos porcos que deve ser sempre apertado na sequência controlada. Então, ó, vamos imaginar que eu tenho aqui uma sequência de 12 parafusos, tá? Então, ó, primeiro aperto, ó, tá? Nesse sentido. Depois eu venho aperto esse. Depois eu venho, depois que apertar, aí eu venho com esse, ó, na verdade esse e esse. Então a gente faria assim, ó, tá, X, pra gente conseguir visualizar, né? Eu fiz isso, aí eu venho, ó, nesse e nesse. Então eu teria já um aqui, né? Aqui quer dizer aqui e aqui, tá? Aí eu teria outro já aqui, né? Mais próximo. Então aqui, tá? Aqui e aqui, fechando 3 ciclos, né? Com 12, fazendo
fechando os 3 ciclos, na verdade, né? Com 4 parafusos tu aperta em cada ciclo, você fecha os 12 parafusos. Então sempre apertando nesse sentido, tá? Ó, você tem 12 parafusos e assim, venho e venho. Assim, professor, mas eu poderia apertar, por exemplo, aqui, poderia, não tem problema, né? A sequência é a mesma, né? E como a gente pensa, né, e fala na engenharia civil muitas vezes, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então essa ordem aqui não afeta muita coisa, tá? Mas a sequência que você manter esse sentido, tá? Por exemplo, eu não poderia apertar esse e depois esse, é errado já, tá? Mas esse, né, esse, tranquilo. A máquina que eu começaria aqui, esse, tranquilo também. A máquina que eu começaria aqui, esse, tranquilo também, não tinha problema nenhum, tá? Mas é só manter essa sequência aqui, não fazer, por exemplo, esse e esse, aí tá errado, tá? Esse, aí tá errado, tá? Não podemos fazer dessa forma. Então seguir essa sequência, que é de extrema importância para a gente ter bons resultados na manutenção, tá bom, galera? Então, ó, primeiro aperte com chave, né, garantidos que 2 ou 3 fios de rosca esteja projetado para fora da porta, né? Aperte cada parafuso em 1/3 do torque final necessário, em seguida a sequência conforme nos mostra a figura anterior, né? Aumente o torque para 2/3, em seguida a sequência na figura 239, e aplique o torque completo seguindo a sequência 239, né? Execute a conferência final em cada parafuso, trabalhando no sentido horário a partir do parafuso 1, tá? Então aqui nós temos a sequência que nos orienta. Lembre-se, a etapa de aperto por torque é a sequência muitas vezes são definidas pelo fabricante do equipamento e deve ser seguida rigorosamente pelos profissionais da área, tá? Aí nós temos também as ferramentas especiais, tá galera? Ferramentas que nos ajuda, né, a trabalhar com esses apertos. Para a execução de serviço de manutenção mecânica, algumas ferramentas são utilizadas, né, em sistemas não rotineiras, não nas ferramentas especiais. Normalmente são acondicionadas em ferramentas almoxerifados ou armários de uso restrito nas oficinas. São ferramentas de custo mais elevado e são requisitadas pelos profissionais quando o serviço exige algumas ferramentas especiais. Nós temos aqui as ferramentas especiais do torquímetro, chave de impacto pneumático e os tratores. Hoje nós vamos trabalhar, por enquanto, somente com torquímetro. Na próxima aula vamos trabalhar com esses dois e outros mais assuntos, tá bom? Então, torquímetro, pela capacidade de registro de um valor de aperto, de uniões roscadas e uso de ferramenta. Então isso aqui já é mencionado, né? A gente que interfere essa quantidade, né? O torque necessário para aquele parafuso. Este tem um funcionamento baseado em mecanismo que indica o momento que o torque desejado é atingido. Os torquímetros são classificados como segue: torquímetro de indicação de torque, vareta relógio digital, né? Torquímetro de sinalização de torque, estalo, torquímetro de indicação de torque, giro livre, né? Os tipos mais comuns são a vareta, estalo e relógio digital, tá? Então a gente vai ver aqui o torquímetro digital, ou torquímetro tipo vareta, né? É constituído por 2 varetas ou 2 hastes unidas nas extremidades de ligação do fixador. Uma das hastes é o cabo de força e a outra é o formador de ponteira de marcação. No momento que aplica-se o torque no cabo de força, é flexionado o deslocamento, né, o dial, enquanto a haste de marcação, né, fica imóvel, conforme demonstra essa figura. Então eu aperto aqui, né, quem movimenta essa parte é a haste, né, ela fica imóvel, e aqui eu consigo, de acordo com essa força aqui, eu consigo mensurar, né, esse torque aqui, ó, porque aqui eu tenho uma régua graduada, tá? Então aqui, por exemplo, 0, aqui nós estaremos com 20, nosso torque de 25, não tem aqui o 25Q, né? Eu não poderia falar, não posso falar, né? Aqui nos demonstra ela mais usual, né? Como é que ela funciona, tá? Nos mostra o modelo de torquímetro de vareta, flexão com 2 escalas de torque. Os torquímetros de varetas operam nos 2 sentidos, né? Possui construção simples, pouca precisão e baixo custo. Comparado aos demais, há um modelo menos utilizado, que é o princípio de funcionamento baseia-se na torção do cabo de força. Então, eu
eu tenho duas varetas, por exemplo, eu aplico uma força aqui, né? Essa vareta aqui fica imóvel, né? Quem movimenta é esse cara, e na hora que ele movimenta eu consigo mensurar, né? esse torque. Lembrando que ele é de pouca precisão, tá? De pouca precisão. Tem um torquímetro tipo estalo, talvez esse é o que mais eu conheço praticamente, né? Você ajusta o torque normalmente aqui, né? E na hora que você atinge o torque desejado, ele estala, né? Ele gera um barulho, um ruído, tá, né? Você sabe que o torque necessário foi atingido, tá? Por meio de um mecanismo constituído de alavanca, o mola, o torquímetro produz um som metálico, né? Estalo, quando o torque regulado e atingido. São comuns resistentes práticos de boa precisão nas regulagens intermediárias na escala de torque. Alguns modelos possuem catraca com reversão e não fabricando em vários tamanhos em função da capacidade de torque. Essa figura que nos demonstra é um torquímetro tipo estalo, tá bom? Nós temos aqui também aí nós temos também como é que ele funciona, né? Aqui a trava, né? Onde eu travo o torque que eu quero, e aqui o nosso ajuste, né? Que aqui eu tenho uma escala de torque, né? E aqui nós temos aqui a reversão, que você quer apertar ou folgar, por exemplo, né? Ou às vezes é um parafuso de rosca contrária, tá? Aí você trabalha com essa reversão, né? Para você atingir. Então eu ajusto aqui o torque, eu tenho a escala, né, de torque, eu ajusto, travo, e na hora que ele atinge o meu torque que eu ajustei, ele gera um estalo, tá bom? Torquímetro relógio, tá? Eu particularmente vi muito pouco esse cara, tá? É um sistema mais simples, possui um relógio com um único ponteiro que durante a aplicação de força percorre a escala, né, a acessar a força e volta a zero. Outros possuem dois ponteiros onde é possível selecionar previamente o torque. Alguns modelos podem ser sinalização sonora e de luz, né, e assim sucessivamente. Então eu aplico o torque, né, e esse ponteiro muda de posição e eu consigo saber qual é o torque que está sendo aplicado aqui nesse cara. Também é bem simples o princípio de funcionamento. Nós temos digital também, né? Eu ajusto o torque que eu desejo, né? E quando eu atingo esse torque, ele me sinaliza, né? Dependendo do modelo, ele me sinaliza de várias formas, né? Esse tipo de torquímetro, o sinal é gerado por um transdutor e convertido para uma unidade de torque selecionada. Além de programável, pode armazenar medições realizadas e informações transferidas para um PC ou diretamente para a impressora. Tem precisão média de 1% de torque aplicado e é sensível ao choque e queda, custo mais elevado, né? Mostra o modelo, né, aqui abaixo, essa figura 2.45, tá? Aferição do torquímetro de indicação de torque após cada 10.000 ciclos de trabalho, torquímetro de sinalização limitado ao torque após 5.000 ciclos de trabalho. Torquímetro também deve sofrer calibração a cada 6 meses após a queda ou choque, né? Violentos após sobrecarga, após reparos e quando ocorrer dúvidas do resultado encontrado. Então aqui nos sinaliza, né, os cuidados que a gente tem que ter com os torquímetros e também o trabalho de aferição, tá? Cada modelo tem seu trabalho normatizado aí para a gente levar numa empresa adequada para fazer a aferição, para a gente realmente garantir os bons, a medição correta, tá? Do torquímetro, tá bom? Galera, o que nós temos para hoje, né, essa aula nós finalizamos aqui, tá? Essa aula, tá? A gente vai dar prosseguimento, né, na próxima aula. Então não deixe de acompanhar, né, de extrema importância para o ensino de vocês, tá bom? Então espero ter atingido os objetivos, né? Dúvidas, né, nos nossos canais de comunicação, né, até nos comentários do canal também pode perguntar, que a gente está aí para tentar solucionar as dúvidas dos senhores. Então, desde já agradeço, um grande abraço e até a próxima aula.